Estamos aqui novamente. Hoje é um dia muito especial. Estou aqui com meu amigo Wagner Brito. Wagner é o embaixador do empreendedorismo na Zona Leste. Uma pessoa também extremamente preocupada com sustentabilidade. Tema que eu valorizo muito, principalmente ligado aí às questões de reciclagem. Isso. Mas já falei demais. Wagner, conta um pouquinho aí sobre você, sua trajetória. Bom dia, primeiramente. É um prazer participar do podcast com você, Marcelo. A gente está numa caminhada junto aí. Então, meu nome é Wagner Brito. Sou pós-graduado em ESG. Sou pós-graduado em Ciências Políticas. Fiz a minha carreira profissional no setor da indústria gráfica. Então, até hoje atuo no setor da indústria gráfica. Um dos segmentos, por incrível que pareça, que tem um apelo muito grande na sustentabilidade e na reciclagem, até mesmo pelas exigências do mercado. Então, para você hoje trabalhar para uma gráfica, a gráfica tem que ter o selo FSC, tem que ter uma autorização especial para a gente utilizar papel imune, que é utilizado para fazer livros. Os insumos que a gente usa na gráfica, então a gente usa álcool isopropílico, que você tem que ter uma licença, é controlada pela Polícia Civil. Então, eu atuo já para 35 anos nesse ramo. Me envolvi em sistema de meio ambiente, fiz curso de qualidade do ar, então fiz curso de meio ambiente, atuo hoje direcionado à reciclagem, mais voltado à reciclagem de pneus, que, por incrível que pareça, a gente tem muitos relatórios, muitos números, falando que recicla 98%, que recicla 100%, mas mesmo assim a gente tem um gap muito grande, tem uma falha muito grande, que são os locais insalubres ou inadequados que acontecem os descartes. Um dos motivos a gente sabe porque é muito barato o valor que se paga para uma pessoa recolher e destinar para um lugar certo. E normalmente os lugares são longe. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Então eu sou especialista em gráfica, atuo com sistema de meio ambiente e estou aí para a gente bater um papo e a gente desenvolver junto a área de sustentabilidade. Muito bom, muito bom. É muito vasta a sua experiência, né? Nós somos simpatizantes de direita, acho que nosso público aí já sabe, né, Wagner? Isso, com certeza. E essa pauta de sustentabilidade, né, para mim, ela tá tomada pela esquerda hoje, né? A esquerda vende como se eles resolvessem tudo, se eles defendessem tudo, e há para mim grandes contradições nesse tema. E a esquerda muitas vezes fazendo propaganda enganosa, porque o governo que está aí é o campeão de queimadas, dá um monte de subsídios para queima de combustíveis fósseis. O estado de São Paulo é o estado que mais produz etanol. Etanol é um combustível altamente sustentável. E nós temos hoje o governo dando muito subsídio para gasolina e pouco fomento ao uso do etanol, né? Então, e é o governo que está aí há 20 anos. Agora fez uma parceria com o chinês para trazer carro elétrico subsidiado, destruindo a indústria nacional e deixando de promover o etanol paulista, deixando de promover os biocombustíveis. O estado de São Paulo ainda tem um monte de lixões, nós podíamos transformar esses lixões em usinas de biogás, como muitos países fazem aí na Ásia, Japão, Coreia, né? Nós temos hoje no Brasil, acho que você vai falar disso, um dos piores índices de reciclagem. E assim, a coroa do bolo foi essa lei que eu acho que vale a pena a gente debater, que regulamentou a importação de resíduos. Eu achei isso um absurdo. Então, esse é o cenário da esquerda hoje em termos de sustentabilidade, na minha opinião. Mas você tem vivências práticas, que eu sei, né? Você é uma pessoa que está aí desenvolvendo projetos práticos. Parece que você tem um projeto aí de reciclagem que você está desenvolvendo já há alguns anos, buscando parcerias. Queria ouvir um pouquinho no detalhe
Como que é esse projeto que você está desenvolvendo, Wagner? Então, a gente falando de esquerda e de direita, vamos falar assim, vamos falar mais direcionado a São Paulo. As queimadas da Amazônia, a gente sabe que é palanque eleitoral. Então, assim, Exatamente. esse ano vai voltar à tona. Que fizemos isso, que fizemos aquilo outro. E ninguém está preocupado com os problemas aqui na cidade de São Paulo. A verdade é essa, assim, né? O que vai tomar o cenário, é a queimada na Amazônia, é a exploração de ouro na Amazônia. Mas você fala assim, São Paulo hoje vive um cenário degradante. Então, um cenário de sustentabilidade vendido pela direita é que a gente tem que manter um Estado organizado e um Estado que realmente se preocupa de chegar aos 100% de reciclagem. Então, você fala assim, a esquerda, ela tem uma facilidade muito grande do discurso, porque ela atua muito mais na camada mais baixa da população, a camada mais necessitada. Só que eu falo para você, eu tenho um projeto, a gente andou com esse projeto por um tempo e tinham várias frentes, vários pontos políticos e tinha gente pensando de várias formas diferentes. E quando começou a pandemia, a gente teve que interromper. É um projeto de reciclagem. É um projeto de reciclagem de pneus, só que tem um apelo no ISG, um apelo social. Então, assim, o intuito de você ter um projeto de reciclagem não é para ter dono. Vamos falar assim, e nem o poder público ser detentor da ordem de reciclagem. Então, a prefeitura faz a propaganda dela, monta aí, em alguns pontos, a gente tem aí algumas áreas de, não digo de reciclagem, mas tem alguns equipamentos da prefeitura que fazem a separação. De pneus. De pneu e de outros resíduos. Envolve outros Isso. resíduos também. Só que fala assim, você faz uma separação. A prefeitura, ela detém isso, você tem uma dificuldade muito grande de entrar nesse nicho, inclusive de receber apoio, e não digo apoio financeiro, mas de repente apoio de estrutura e apoio de equipamento. E como a gente tem o costume, estatal cuidando de empresa, ou a política cuidando de empresa, mesmo que seja estatal, você sabe que não dá certo. Até um tempo atrás aí a prefeitura cuidava de cemitério, parque, museu. Isso. Como é que pode, né? Ele fala assim, uma entidade estatal ter habilidade para cuidar de tudo isso. Né? O governo, o executivo, tinha que cuidar do que é prioridade para a população. Educação, saúde, segurança. É isso que nós defendemos. Saneamento básico. É isso que nós defendemos. Mas, vou falar assim, quando você vê a campanha começando, que esse ano vai ter isso de novo, tem muita gente que os políticos de carreira, eles têm que prometer. Para fazer a base deles, inclusive na periferia, promete para muita gente. Depois, o político eleito tem que passar o mandato dele inteiro tentando atender tudo que ele prometeu. E não consegue. Então, você fala assim, o nosso projeto, ele começou com o intuito de a pessoa que trabalha com reciclagem ficar com a maior parte, ou a maior fatia do produto final. Que é justo, né? Justíssimo. Só que a dificuldade que você tem, porque hoje quando a gente fala de catadores, e no nosso projeto a gente não usa esse termo, então assim, a pessoa que tem a função, ou ela vive de catar, ou ser um catador, ele só vai fazer isso. O ciclo de vida dele não vai ser quebrado. O intuito do nosso projeto, ou de qualquer outro projeto, tinha que ser esse. Então assim, tem que ter uma quebra do ciclo vicioso da pessoa que depende da reciclagem, ele não evoluir. Ele não evolui o filho, ele não evolui o neto, ele não consegue ir para uma residência digna. Ou seja, o projeto tem que promover renda e desenvolvimento intelectual, social, né? E todos os projetos que você for atrás hoje, infelizmente, tem um cunho de apoio político. Ou da prefeitura,
ou do Estado. E parece com Bolsa Família, né? Quer manter as pessoas naquela condição, né? Não, Então, não quer ter um desenvolvimento social. E uma das dificuldades do nosso projeto, quando a gente apresenta, Aham, é que a gente não tem que ter bandeira política. aham, Então, assim, tem que ser apartidário. sim. E você sabe que quando um político está na máquina, eu vou te mandar uma emenda, ele quer colocar o nome dele lá. Ele quer colocar a equipe dele lá. E por muitos, se você procurar em São Paulo, aí não vai faltar opção. Não vai faltar opção. As pessoas que tomam conta dos projetos são assessores de políticos, parentes de assessores e por aí vai. Ou quando não, para a família do político, do assessor que tomam conta do projeto. Então você fala assim, a quebra do ciclo tinha que ser o foco primordial. Mas é uma coisa que eu não entendi, assim, o projeto é mais para os catadores terem desculpe o termo, uma central, ou para as pessoas mesmo poderem levar os seus recicláveis em pontos de coleta? O nosso projeto trabalha com os colaboradores, que recolhem, Aí a gente aproveita que a mão de obra que está recolhendo é uma mão de obra que já está disponível. Sim. E ele leva para um lugar de triagem. Que facilita a logística, né? Que é um dos grandes desafios dos projetos de reciclagem hoje, é a logística. E na triagem, com essa logística mais facilitada, porque a gente atua no bairro com pessoas do bairro. Na região com pessoas da região. Mas você não pode ter uma coleta, vamos falar, na Zona Leste, e o ponto que você tem que entregar é lá na Zona Norte. A pessoa que faz esse recolhimento, ou a instituição, ou o projeto que faz esse recolhimento, ele não vai ficar com o dinheiro lá. Por quê? Se você tem que recolher e você vai ter que ter uma pessoa que vai ter que investir o dinheiro para recolher de você e levar para algum lugar. O cara vai ter custo. A empresa vai ter custo. E ela coloca isso na conta dela, porque senão ela não sobrevive. Só que o dinheiro não fica com a pessoa que recolheu. A pessoa que recolheu, ela vai ganhar o quilinho ali que ela vendeu, ela vai voltar para a rua de novo, ela volta... Você acaba não viabilizando. Você não tem a quebra de ciclo e você não tem a evolução. Falando de ESG na parte social, qualquer projeto que se preze, que não cuide da evolução do ser humano, não tinha que ter elaborado como projeto. Então você fala assim, se você tem um ser humano na sua conta, que é o primordial de qualquer projeto, que é a mão de obra do ser humano, ele tem que ficar com a maior parte. Ele ficando com a maior parte, você tem que ensiná-lo a controlar o dinheiro que ele recebe, a investir o dinheiro que ele recebe, porque na grande maioria, a pessoa que vive de reciclagem ou vive como colaborador ou catador, que é o termo mais usado, ele não teve educação na maioria das vezes. Então, a gente cuida para que ele tenha uma educação financeira, que ele tenha uma educação de meio ambiente, e isso ele vai levar para dentro da casa dele. No nosso projeto, a gente não quer o filho dele catando como ele. Tem um desenvolvimento. A gente quer viabilizar que ele vá para a escola. Sim. Então, o nosso projeto cuida que o filho do catador ou do colaborador deixe de ser catador, esteja na creche ou esteja na escola. Por quê? A gente vai quebrar o ciclo da família evoluir, dando instrução para as gerações futuras. A mãe, que muitas vezes faz o par com o pai, que é o chefe da família, se ela não tem tempo de ficar em casa, cuidando da alimentação, cuidando da casa e cuidando dos filhos, o que acontece com as crianças? Ficam sozinhas. No nosso projeto, qualquer célula que tiver do projeto de reciclagem tem que ter um apelo que as crianças têm que estar na creche e pelo projeto as crianças têm que estar na escola. A evolução vai ser medida pelo cuidado que você tem com a geração futura. Por quê? O catador, o investimento é muito mais alto e demanda mais tempo. E a dificuldade de aprendizado é muito maior. Por quê? Mas pelo menos para outras gerações você para as gerações futuras, transferindo isso, né? Você já vai transferindo conhecimento, educação e o conhecimento, o aprendizado de lidar com dinheiro. E não é muito dinheiro. Então você fala assim, a pessoa vai ficar rica com reciclagem? Não vai. E se ficar, ótimo.
Mas é um meio de promover mais renda e tirar a Isso. pessoa O que a gente deseja e o que a gente prega no nosso projeto é assim, é que ela se eduque e se alimente direito e se vista direito. É o primeiro passo. Então, Muito pirâmide bom. de Maslow. É. O primeiro passo é esse. É a gente quebrando o ciclo, porque se a mãe e o pai estiver trabalhando, sabendo que os filhos estão sendo cuidados, eles vão ter uma tranquilidade maior, inclusive para pensar o que eles vão fazer para o futuro. Então, a grande maioria mora, quando não em comunidade. Na minha região, a gente não tem muito dedo, a gente continua falando favela. Então, a gente não globalizou muito esse termo. Para mim, é favela e continua favela. Um apelo que a gente tem muito, que está uma desordem total na região de São Paulo, são as áreas de invasão, que complica muito e muito a parte de reciclagem, que depois é um tópico que a gente pode abordar. Vamos abordar. Muito bom, você falou aí coisas muito interessantes, eu gosto muito dessa abordagem, em que tudo que está ligado à sustentabilidade, o pessoal foca muito em meio ambiente. No entanto, esquecem da parte social. Eu vejo nos atuais governos, muitos de esquerda, né, eles têm uma política muito de projetos que dizem que é para proteger o meio ambiente, mas na realidade eles estão reduzindo ou não gerando renda e estão eliminando empregos, né? Mas eu tenho uma pergunta, uma curiosidade aqui na minha listinha hoje para te entrevistar. Assim, muitas vezes o Estado, você falou aí da parte onde o Estado pode ajudar, mas muitas vezes o Estado atrapalha. Eu queria ouvir você, se nesses projetos que você enfrentou, não só nesse de reciclagem, mas você atua em outras frentes também, né? Como que é a burocracia dos órgãos reguladores? Porque assim, hoje, e quando eu falo órgãos reguladores, principalmente os órgãos fiscalizadores do meio ambiente, vamos falar CETESB, por exemplo. O lixo está espalhado na rua, o lixo não é reciclável, aí você monta uma cooperativa, um local para... Aí já vem o Estado querendo exigir licenças. Quer dizer, para jogar o lixo na rua não tem licença. Mas para você fazer um negócio organizado, de repente, começa a exigir um monte de licença. Aí vem um monte de órgão ambiental. Não, como é que vai fazer? Como é que... regras trabalhistas. Esse pessoal trabalha na informalidade. Muitas vezes também, o pessoal quer pôr regras que não casam com uma atividade desse porte, né? E por fim, a parte de impostos, né? Uma coisa é você fazer algo do ponto de vista social. Agora, quando o Estado começa a entrar, começa também querer exigir registros, recolhimentos, taxas. Então, eu queria ouvir um pouquinho você, né? Órgãos ambientais, trabalhistas, tributários, fiscais. Essa turma está atrapalhando os projetos ou tem liberdade para que isso aconteça? Porque os exemplos que eu acompanho aí, essa turma mais atrapalha do que facilita. E nós temos que trabalhar para tirar esse peso do Estado desses empreendimentos. Esses empreendimentos têm que ter o apoio do Estado, mas não tem que ter a restrição do Estado, como muitas vezes ocorre com esses órgãos. Então, Marcelo, uma ótima pergunta e um tema extenso para a gente abordar. Mas fala assim, eu tenho uma frase que... Uma frase não, né? Tem aí muitas mensagens na internet do Enéas, e tem uma que eu sempre gravei e que eu sempre uso. Então fala assim, a educação, todo mundo fala que é ruim, mas melhor tê-la do que não tê-la. Os órgãos reguladores, eu não digo que sejam os piores, mas vamos lá, é melhor tê-los do que não tê-los. Qual seria a abordagem do governo ou do município, e vamos falar do governo estadual, do governo federal, da prefeitura? Não é atribuição, execução. E sim, uma padronização. Mas quem quer executar, eles atrapalham? Isso, não. O governo e a prefeitura, assim, o excesso de regras e o excesso de exigência levam as pessoas que trabalham com reciclagem
na maioria das vezes com pouca cultura, Aham. vê que é uma dificuldade muito grande para você fazer uma coisa que teria que ser essencial. Então, assim, a gente sabe que tem as empresas que são responsáveis e ganham licitações para cuidar do lixo de São Paulo, mas a gente sabe também que licitação, a gente sabe que tem os pormenores de todas as licitações. Sim. E O você- lixo em São Paulo é uma licitação famosa, né? Então, e você vê que está sempre as mesmas empresas há muito tempo. Não é crítica, mas você fala assim: o governo e a prefeitura não tinham que se preocupar com reciclagem, e sim de facilitar a vida de quem quer viver da reciclagem. Só que nem você falou, CETESB. Mas não é só a CETESB. Então você tem CETESB, você tem CONAMA, aí você tem a Secretaria de Meio Ambiente, aí você tem a SABESP. Então, A Sabesp também se a mete? SABESP. Então você fala assim, na minha região, onde a gente atua, a gente tem, é uma região rica de nascentes, de olho d'água ou de lençol freático, Aham. que corre pela superfície, que naturalmente são os que alimentam os rios. Sim. Então, há um tempo atrás, a gente teve uma procura, a gente fez uma reunião com a Secretaria do Meio Ambiente. Ah, eu tenho lá olho d'água, eu tenho nascente, eu tenho minas que a gente tem que proteger porque as áreas de invasões estão destruindo. Mas não são só as áreas de invasões de residência. A própria prefeitura constrói lá o centro de coleta de reciclados dele no leito do rio. Então fala assim, se a prefeitura não tem a consciência, você acha que o cara que quer poluir o rio, ele vai ter? Ele não tem. E aí, se ele for construir em qualquer outro lugar, a prefeitura vai lá Vai. exigir alvará, Isso. plantas, licenças, Aí, né? entrando na pergunta que você falou, quando você vai fazer uma reciclagem de pneus, os pneus, assim, é super contaminante, a maioria sabe que é derivado do petróleo, é um material que demanda muito tempo para se diluir na natureza, e ainda tem outros componentes químicos, e inclusive tem arame, tem ferro, Aham. para manter para a estrutura do pneu. E não só o ferro, mas tem uma manta de lona, Uhum. que também é uma lona química de nylon, de industrial, que polui muito. Para você ter uma ideia, para você ter um equipamento para diluir e separar borracha, lona e arame, o cara que vive da reciclagem não vai conseguir comprar um equipamento desse. Só que você também não tem linha de crédito. Porque a pessoa que vive de reciclagem não vai ter um CPF fomentado economicamente para ter um financiamento do governo, para ter um financiamento da prefeitura e muito menos de banco. Então você fala assim, a dificuldade hoje estabelecida para reciclagem, você já vê pelo governo federal. A gente tinha uma alíquota aí de 6%, passou para 20 e tantos por cento Você diz alíquota de quê? de reciclagem. A empresa que vive na área de reciclagem, Aham. ela pagava a alíquota dela de sim, 6%. Sim. Hoje é 20 e tantos por cento. O governo elevou para a Porque taxa. se tá na minha lista aí de Isso. coisas que a esquerda faz Isso. para Então você fala acabar assim, com a sustentabilidade. né? Então você fala assim, o discurso é muito bonito. Você tem um outro exemplo prático, clássico desse ano que passou aí, a COP30. Um fiasco total, um apelo... Uma gastança Esdrúxulo. de dinheiro. Não, mas fala assim, vamos gastar? Vamos, desde que dê resultado. Exato, é isso que eu... Agora você fala assim, o mau planejamento, o custo, uma região imprópria para fazer um evento desse tamanho, um apelo de vamos abrir um fundo, sendo que a gente no dia a dia só apresenta corrupção. Então você fala assim, o Brasil, a gente investe 400 milhões em saneamento e não, vamos abrir o fundo, eu já vou depositar 3 bilhões no fundo. Então fala assim, é falta de prioridade. Falta de Então- prioridade, falta de visão, né? Mas a gente sabe, no final, esse fundo, onde vai ser A gente usado. sabe, por uma água para R$25, uma coxinha por se for R$80. esse governo aí que for gerir esse fundo, a gente sabe Não, exatamente. mas você fala assim, a gente tem uma grande vertente de dar certo. Aham. A gente sabe que os governos atrapalham. É. O político, muitas vezes, atrapalha. Mas o país anda sozinho. A gente já saiu de buracos
vamos dizer assim, maiores ou menores, mas a gente está caminhando para um buraco enorme para o ano que vem. Fala assim, mas graças ao povo brasileiro e ao país que a gente tem, a gente consegue se superar, como já se superou. A gente tinha que parar de atrapalhar. Exato. Então, assim, o governo federal, estadual e municipal tinha que facilitar a vida do empreendedor. E como a gente está abordando a parte de sustentabilidade e de reciclagem, assim, uma que não tinha nem que ter alíquota. Você não pode cobrar por uma coisa de vamos dizer assim, de provavelmente ia virar lixo. E quando a gente fala aqui em São Paulo, há 3 anos atrás, a gente estava comemorando aí que a gente chegou a um percentual de 6% de reciclagem. Nossa, que maravilha, hein? 6%. E fala assim, e a gente comemorou. Agora não está em 3%. É. Então fala assim, o que a gente fez que regrediu, em vez de melhorar? E dentro dessa regressão, você fala assim, muitos catadores, muitos centros de reciclagem que armazenavam o reciclado, fizeram um apelo na internet porque não tinha quem ia buscar. Não tinha quem comprava. Falta organização, falta investimento. Então você fala assim, o tema vem de voto. E é super elegante de falar em sustentabilidade, como a gente vê muita gente na internet ou na televisão. Mas na prática, resultados... basta você ir. Basta você verificar, porque não precisa ir muito longe. Como a gente está falando de São Paulo, vai na Serra do Mar. Então, eu sou de uma época que não tinha para imigrantes. Descia e subia pela Anchieta. Então você fala assim, não podia construir na beira da serra. Hoje... Você vai hoje, a área de invasão está tão grande que você fala, a sujeira também é grande. Para onde que vai? Subir o morro? Não vai subir o morro. Constrói, mas não tem rede de esgoto, não tem coleta de lixo. Então, aí você fala, o lixo e os resíduos próprios do ser humano, você acha que sobe o morro ou desce o morro? Então você fala assim, uma das coisas que tinha que fazer em São Paulo, que felizmente ainda a gente é o centro econômico do país, é o lugar que tem mais indústrias, mas a gente está pecando, não é por não ter regras, não é por não ter leis, a gente não aplica. A gente não controla as regras. Então, se você não aplica e você abre mão, porque vira uma moeda de troca. Porque se você vai para a periferia, para onde eu atuo, muitas das áreas de invasão são iniciadas com, não digo autorização, mas pelo menos vai fechar os olhos da subprefeitura. Sim. Porque se você está construindo na sua casa, que você paga IPTU, que você mora numa rua asfaltada, um lugar, vamos dizer assim, mais acessível, tem loja, tem ônibus, tem farmácia, tem padaria. Então você fala assim, se você já paga o seu IPTU, você mora numa região legal, começa uma obra na sua casa, vê se não aparece um fiscal, para ver se você alterou a planta. Agora, por que a fiscalização é tão tolerante com as invasões? Pois é. Que você vai na Zona Leste, Avenida Sapopemba, Aricanduva, Jacupêssego, o cara constrói encostado no meio-fio. Em regiões de grande fluxo de caminhão. Mais uma vez, áreas de mananciais, áreas que não tem tratamento de esgoto. Aí você abordou para um tema que eu tratei para essa semana. Aí você fala assim, a sustentabilidade já começa pelo cuidado do que a gente tem. Então você tem que manter no estado natural para que as gerações futuras usufruam. Aí o que a gente faz? A gente constrói dentro do rio, porque não tem regra, não tem lei que você coloca em prática para evitar. Aí eu construo dentro do rio. A subprefeitura tá vendo e deixa. Inclusive constrói posto de saúde e escola dentro do rio. Mas por que será que a subprefeitura deixa, né, Mário? Não, mas aí eu falo assim, se eu estou tomando uma área que já é própria do rio, que na época de cheia do rio, ele vai ocupar aquele espaço. Aí a gente tem uma ideia mirabolante, que foi um projeto extraordinário. Vamos devolver o leito do rio fazendo piscinão. Isso. Aí a prefeitura, o estado... Gasta milhões. Em piscinão. Fazendo piscinão, sendo que era... raiz. Sendo que era muito mais fácil não deixar construir dentro do rio. E fora que você pega um rio que tem 10 curvas,
porque é natural. É, Aí fala assim, não vamos usar para um pleonasmo, mas você fala assim, naturalmente, a natureza sabe o que faz. Se o rio tem os contornos que a natureza criou, algum motivo tem. Aí o ser humano vai e deixa aí reto. quer retificar, né? Não, deixa reto o rio. É. Como a gente fez com o Rio Tietê, É. como a gente fez com a Aricanduva, E aí, como a gente fez com o quando Tamanduateí, quando a gente fez com a Anhanhamelo. Quando chove, Não, enche, né? aí o que acontece? Que é vamos falar assim, foi uma decisão da prefeitura que esse ano me chocou muito. Sou criado na região da Zona Leste, mas sempre frequentei Vila Alpina, Vila Zelina, Anhanhamelo, antes de ser bairro chique como é hoje. Aham. Aí eu pego uma das poucas áreas de esporte que tem naquela região, que é o Clube Frederich, e vou fazer um piscinão. Destruir os campos de futebol, destruir a área de lazer, de corrida, porque agora eu tive uma ideia mirabolante, que eu peguei o leito do rio da Anhanhamelo, e agora eu vou fazer um piscinão e deixo o povo sem área de lazer. Então você fala assim, a sustentabilidade não é só reciclagem, como a gente está abordando aqui. A gente fala que não é só o lado social, que você tem que cuidar da saúde, você tem que ter área verde, você tem que ter áreas úmidas, você não pode ter bolhas de calor. Aí a Tudo prefeitura, envolve um planejamento, né? aí a prefeitura Eu fala acho uma que coisa... O Estado devia atuar integrado e pensando nesse planejamento, no mínimo, né? No mínimo. Ou então hoje atrapalha quem quer fazer as coisas certas e não tem planejamento para evitar que coisas erradas. E outra, você quer taxar o cara que já não tem dinheiro. É. Então você fala assim, não tinha que ter taxação. Vamos falar de taxa, de imposto. Vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, que eu tenho uma dúvida, eu quero alguém que vivencie esse tema na prática. Assim, a gente já falou que é melhor o Estado ficar de fora, né? E eu valorizo muito, Wagner, algumas situações que já foram criadas por lei, de incentivos fiscais, onde o próprio cidadão pode direcionar parte do imposto que ele recolhe, a pessoa física ou as empresas, podem direcionar parte do imposto que eles recolhem para iniciativas que eles acham mais adequadas. Isso é uma forma do governo se afastar de alguns assuntos, do cidadão participar mais ativamente dos temas que envolvem questões sociais e, para nós que estamos aqui em São Paulo, principalmente, de deixar os recursos aqui no Estado e aqui na cidade de São Paulo, ao invés de enviar os nossos impostos para Brasília. Então eu defendo muito que se fomente isso. E vou citar alguns exemplos. Só que, assim, esses exemplos, muitas vezes você nota políticas públicas que não funcionam. Eu já repeti isso em alguns outros podcasts. São políticas públicas que não funcionam. Então, por exemplo, nós temos o exemplo da Lei Rouanet. Com essa Lei Rouanet. E aí as pessoas ou as empresas direcionam recursos para grandes artistas, para espetáculos já consagrados, e aí não vão recursos para a parte social, e muitas vezes você tem museus, órgãos históricos que não são preservados, queimam, pegam fogo. Eu defendo também muito o FUNCAD, não sei se você conhece o FUNCAD, que é um fundo de apoio à criança e ao adolescente. Então você pode direcionar o seu imposto de renda, acho que até 6%, para entidades que têm projetos maravilhosos, que ajudam a crianças com câncer, crianças com deficiência. Então, esse é um exemplo que funciona, né? E aí, eu vi que a partir, se não me engano, do ano passado, abriu-se uma possibilidade das pessoas poderem direcionar fundos para projetos de reciclagem. Isso foi criado pela lei. Só que eu entrei lá no módulo do imposto de renda, onde você pode fazer essas doações, aí precisa ter um projeto cadastrado numa entidade que o Ministério do Meio Ambiente centraliza os cadastros. Assim, eu vi que aprovaram a lei bonita, né? Aprovaram a lei, mas assim, eu como cidadão não consegui fazer uma doação do imposto de renda que eu pago e que eu queria deixar aqui em São Paulo e eu queria desenvolver projetos de reciclagem, eu não consegui fazer a doação. Então, assim, o que
tem por trás hoje de burocracia que está impedindo, Wagner, o cidadão ou até as empresas de doarem para esses projetos e poder viabilizar alguns projetos de forma organizada, de forma que gerem renda, que é um pouco do que você falou. Então, Marcelo, aí a gente volta à nossa pauta de governo de esquerda. Aham. Então, fala assim, o apelo social é lindo, mas a execução, a gente sabe que eles não tratam do jeito certo. E como a gente já falou também, de o governo não atrapalhar e ser o descentralizador, eles fazem ao contrário. Então, a lei de incentivo à reciclagem é mais uma lei bonita, escrita muito bem, mas que não vai trazer frutos. Porque do mesmo jeito que você citou também a Lei Rouanet, vai ter um detentor dos valores. Então, hoje a gente sabe lá como que está funcionando. Então, você não vê. E aí, não sei se você tem, mas no meu ciclo eu lido com vários artistas. Uhum. Só que artista que não tem nome, não aparece na E Globo, não consegue aparece dinheiro, na Band. igual o da reciclagem, ele não consegue o dinheiro da Lei Então Rouanet. você vai falar assim, não vai conseguir. Só que de outra forma, ele consegue, porque se você pegar para o município de São Paulo, deve de ser o município que tem mais eventos, acho que no mundo. Aham. E de nomes estrangeiros, e vem Lady Gaga, e vem não sei quem. Mas você fala assim, essas pessoas ganham uma parcela muito pequena. Então, se você pegar a Prefeitura de São Paulo, vira e mexe, você vê eventos, você vê show de pessoas que não têm tanto nome. Mas, dentro disso, já tem o clã. A secretaria tem aqueles escolhidos dela, tem aquele grupinho dela. Quer dizer, o cidadão quer doar, o cidadão Mas não quer consegue. direcionar o seu imposto, mas, mais uma Esbarra. vez, o Esbarra. Estado... E aí não é o Estado burocrático, né? É o Estado com interesses Isso. que a E gente assim, não pode nem comentar em muito detalhe Não. aqui, né? E tudo que envolve dinheiro, com governo de esquerda, você sabe que é complicado. Então, vê para os exemplos recentes aí. Eu achei absurdo, museu queimando. Assim, existe o dinheiro e ele não está chegando para os Não, mas você- pequenos artistas, não está chegando para conservar Então, o mas aí a gente histórico. aborda já para um outro tema. É. Então, eu vou falar primeiro Não, foi isso. sobre Volta a lá. pergunta volta que você lá. fez. Então, você fala assim, a Lei Rouanet, como a lei de reciclagem, de incentivo à reciclagem, é muito bem escrita. Aham. Porque normalmente não é político que escreve, É. são técnicos. Aham. E Mas são na revisados prática- por técnicos. Só que na prática quem executa é o político. Só que você fala assim, eu tentei, Você tentou, esse é o que eu queria a saber. gente Você tem, tentou. a gente tem CNPJ, eu não, né? Falar eu é muito complicado. É o grupo que Nós você temos trabalha projetos junto de um aí. grupo É. que fala assim, a gente recebe emendas, a gente busca emendas discricionárias, a gente tem incentivo, inclusive, de alguns políticos, mas o projeto não tem placa de partido nenhum. Aham. Só que você fala assim, quando você vai tentar, que nem a lei de incentivo à reciclagem, Reciclagem. a gente Como esbarra... que tá na prática? Então, a gente esbarra de novo na certificação. Então, você tem que ter um período já atuando. Então, vamos lá. Se você tiver menos que 2 anos, tem muita coisa que você não consegue. Não, muita coisa não. 99,9% você não consegue entrar na prefeitura. Aí como é que as pessoas vão começar, então? Não vai começar. Eles já matam no ninho. É igual algumas entrevistas de emprego. Tem que ter experiência. Ou seja, quem vai começar Só que você nunca começou. Só que você parte mais pra frente ainda. Aí se você tem um instituto, se você tem uma ONG, se você tem alguma coisa que atua no terceiro setor, eles vão dificultar pedindo a certificação. Então, para você chegar para ter direito de ter participação na lei de incentivo à reciclagem, o cara tem que ter 5 anos de empresa, ele tem que ter a parte contábil dele muito bem feita, ele tem que... Como que é essa certificação? De fato tem que ter tudo isso mesmo? Ou é um mecanismo criado para favorecer alguns grupos, igual na Lei Rouanet? Então, vamos lá. Será que quem concede... Estou fazendo uma pergunta aqui. Então. Será que quem concede a certificação Então, tem vamos lá. o grupo A e o grupo B? A certificação normalmente é para você que queira fazer alguma coisa de bom. Aham.
Mas você sabe que no governo, quando você tem lá por recurso, você tem que destinar. Você tem o seu orçamento e você tem que destinar. Exatamente. Se você não tem projetos como normalmente é o que é dito, nós não temos projetos bons. Aqui, eu como cidadão enfrentei isso. Eu quero doar aqui. Não temos projetos. Isso. Eu vi assim lá. Não temos projetos na cidade de São Paulo. Isso. Eu falei, poxa, Então a maior cidade assim, do país não tem projeto cadastrado? Então você fala assim, da minha região, a gente tem CNPJ há bastante tempo. Aí o cara pede que você tenha uma contabilidade perfeita. O nosso instituto já tem mais de 5 anos. Inclusive tem mais de 13 anos. Então você fala assim, a gente já tem dificuldade. Com pessoas instruídas, com pessoas estudadas, com pessoas preparadas. Você tem dificuldade porque não é fácil você fazer uma contabilidade no Brasil. É tanto imposto, é tanta coisa que você tem que fazer. Que o que você vai gastar de contador ou de auxílio para fazer a contabilidade mata a sua ação. Maior do que o que você tem do custo para fazer a reciclagem. Então você fala assim, você imagina na minha região, eu tenho um pastor, a gente pratica esporte junto, a gente joga bola de sábado junto, nós somos criados junto. E ele tem a ação dele. E ele tem que prestar conta quando entra a verba. Sim. E graças a Deus, nesse período que ele tem lá, e o nosso também, a gente nunca foi penalizado, a gente nunca deixou nada para trás. Mas você fala assim, ele distribui 500 refeições por dia. Aí você fala assim, a refeição vai se fazer sozinha? Quem compra os produtos... Comprar os alimentos... Tem que pegar nota fiscal, tem que dar entrada. Tem pessoas que participam. Que trabalham. Aí você fala assim, e as pessoas que você atende? Que você tem que dar para refeição, você tem que dar num ambiente limpo. Vigilância sanitária. O prato normas, que ela come tem que estar limpo. A vasilha ou o prato tem que ser descartável, o talher tem que ser descartável. Aí você fala assim, que nem você comentou. Aí se você tem uma cozinha, você tem que ter um certificado porque você vai ser auditado pela vigilância sanitária. Aí você fala, poxa, mas eu montei uma cozinha industrial, estou produzindo 500 marmitex para morador de rua, que se não for do lado da casa dele ou na região que ele mora, ele vai ficar com fome, que ele não tem dinheiro para pegar o ônibus e no bom prato. Você fala assim, aí eu tenho que ter um contador, que ele tem que fazer a papelada para vigilância sanitária. Aí eu tenho que ter para os colaboradores, que ninguém trabalha de graça, eu tenho que pagar. Aí eu tenho para o instrutor de capoeira, aí eu tenho para o instrutor de balé, aí eu tenho para... A ação é muito bem montada. Mas a burocracia por trás inviabiliza muitas vezes. Inviabiliza. Então você fala assim... Quer dizer, o governo não faz a parte dele, mais uma vez, o governo não faz a parte dele. Floreia muito... O governo atrapalha quem quer fazer alguma coisa. E a estratégia é sempre manter as pessoas dependentes do governo. Dependentes. E você fala assim, e um exemplo mais clássico do que esse que eu vou te dar, eu acho que não tem. O maior centro de reciclagem de pneu em São Paulo, um dos maiores, se não for maior, a empresa fica em São Bernardo, é uma empresa privada. Aí é a guerra fiscal. Fica em São Bernardo. Aí você tem problema de recolhimento aqui em São Paulo. Aí tem uma no interior de São Paulo. Aí você fala Cada assim... prefeitura com uma legislação. A mais perto da região onde a gente mora, que é a Zona Leste de São Paulo, é levar o resíduo de pneu, ou levar o produto de pneu para São Bernardo. Aí você vai atrás, você faz um cadastro, coloca o seu CNPJ, apresenta a sua empresa, apresenta seu projeto. Aí a empresa fala para você, pneu eu pago R$50 a tonelada. Se for de caminhão ou de ônibus, eu pago R$100. Aí você fala, se um caminhão é 13 mil quilos, são 13 toneladas, se eu colocar só pneu de caminhão e pneu de ônibus, eu vou ter o quê? Se são 13 mil, eu vou ter aí uma quantia paga pela empresa que de repente não cobra nem o frete. Pois é. Não cobre o frete. E aí, eu trabalhei bom tempo da minha carreira em indústria química, né? Pra você transportar esse resíduo, é fácil ou ainda precisa um monte de licença, de autorização? Pra você levar o resíduo de São Paulo para São Bernardo. Você pode até não precisar
você que está tirando daqui e levando para a empresa, você pode até não ter. Mas a empresa tem que ter, porque ela tem que apresentar para um documento de destinação final. Ela tem que ter o caminhão adequado para retirar o seu produto para levar para lá. Aí você fala assim, tá, mas aí a subprefeitura, ela utiliza o resíduo do pneu para colocar na maioria dos campos sintéticos que ela faz na época de política. Aí você fala, tá, mas se ela usa para o resíduo do pneu, por que ela não fomenta que perto da região onde tem o descarte, tenha uma unidade que ela compre das pessoas? Pois é. Tem que levar lá para São Bernardo, ou tem que levar para o interior de São Paulo. E a logística, o custo logístico no Brasil mata Então você fala assim, negócio. De pneu, você pode pegar qualquer matéria, você pode consultar qualquer órgão. O que mais pega para ter uma eficiência, vamos colocar aí em 90%, que a gente tá longe disso, que os números que aparecem aí de vez em quando é para enganar. Então você fala assim, logística. Aí você fala, se você pegar para o relatório de reciclagem de pneus, vai estar te dando lá 96%, 95% reciclado. Aí você fala assim, quantas empresas produtoras de pneu a gente tem no Brasil? Umas 2 ou 3. Aí você fala, o restante vem da onde? China, Estados Unidos, Japão. Aí você fala assim, tá, mas então se a gente pega o pneu, vende aqui e a gente não está produzindo, a gente está só aumentando o volume de resíduo. Então você fala assim, que parte que o importador ele tem nisso? Ele só tem a responsabilidade pelo CONAMA de direcionar, de fazer a logística reversa e apresentar para o documento do que ele está fazendo. Mas o que ele paga com isso? Pois é. O que ele contribui com isso se ele pega pronto, traz e polui o país e o estado? Vamos falar de São Paulo. Aí você fala assim, e as fábricas do Brasil? Você polui para produzir? Você coloca no mercado, você polui? Aí depois você tem que dar o destino final. Tá. O que você está fazendo com o pneu? A maioria, se eu estiver enganado, se alguém quiser mandar aí depois nas nossas redes uma informação diferente, você fala assim, vai para queima. Nossa. Se você queima, você polui o ar. E aí ninguém tá vendo, né? E se você joga na natureza, demora 100 anos para diluir para a natureza. Aí se você queima, são grandes empresas que têm grandes fornos. Cimenteira, que é o que usa mais. Aí é uma queima controlada, né? Mas tem muita queima por aí que... Então, mas querendo ou não querendo, mesmo controlada, você fala assim, poxa... É um uso que não deveria ser o melhor, né? Isso, vai poluir. Aí você fala, mas aí a gente destina para fazer sola de sapato, sola de chinelo, tapete de carro. Aí você fala, legal, mas essas empresas que estão produzindo do produto do pneu, ele compra de quem? Ele vai comprar de 2, 3 empresas grandes. A pessoa que está lá andando, carregando pneu, guardando, não pode chover porque enche de água, dá dengue, dá chikungunya. Aquela pessoa fica com quanto? Porque ele não faz o produto final. Pois é. E a logística já não favorece e o cara ganha pouco. É a mesma coisa do papelão, que depois a gente pode até para abordar. Eu tenho um tema aqui, nós estamos quase encerrando hoje, mas eu tenho um tema aqui que nós não podemos deixar de abordar. Porque assim, eu fiquei extremamente chocado e também perplexo com uma ação desse governo federal que está aí. Né? Nós temos a ministra do Meio Ambiente, que se diz toda defensora do meio ambiente. E em 2024, Wagner, você falou de importação. Nós importamos 44 mil toneladas de resíduo no Brasil. Em 2025, foi assinado um decreto que permite importação de resíduos no Brasil. Eu vou ler aqui até um trecho que eu separei aqui para esse nosso podcast, porque eu queria... um trecho que está no site do governo federal. Vou ler aqui alguns parágrafos, eu queria ter a sua opinião. Governo federal regulamenta importação de insumos e resíduos sólidos. Processo de regulamentação foi conduzido por um grupo de trabalho interministerial.
que contou com a participação do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Indústria e Comércio, Casa Civil e outros órgãos federais. O governo federal deu um passo importante para fortalecer a economia circular, a indústria e a reciclagem no país. Foi publicado o decreto que regulamenta a importação de resíduos sólidos utilizados na transformação de materiais e minerais estratégicos. Aquisição prevista em lei na Lei 15.088, aprovada pelo Congresso. Olha os nossos congressistas aí. O processo foi conduzido pelo grupo de trabalho, que eu já citei. O objetivo foi garantir segurança jurídica, alinhamento com as políticas ambientais e coerência com a política industrial brasileira. Olha só. A lista contempla um total de 20 insumos, sendo 15 minérios estratégicos e 5 materiais que incluem desperdícios de aço, alumínio, cobre e titânio, apenas para aparas para fibra longa e flakes de poliuretano, PET. Nós vamos importar PET. Todos os demais rejeitos não especificados na lista agora são banidos. Eu achei assim fantástico, né? O Brasil importando papelão, vidro. Você está falando aí de toda a dificuldade que a gente tem de montar uma cadeia de reciclagem no país. E aí cria-se uma lei que permite a importação. E essa importação, mesmo com alguma tributação, ela é viável. É assim, para mim, um projeto absurdo. Esse projeto prejudica catadores, prejudica cooperativas, prejudica recicladoras. E aí tem os outros riscos, né? Esses resíduos que estão vindo de fora estão contaminados? Estão limpos? Quem que vai fiscalizar isso? Porque, assim, os órgãos ambientais, a CETESB, eles são muito bons para fiscalizar a indústria, para fiscalizar quem está querendo montar aí uma empresa de reciclagem. Esses resíduos que vão vir de fora, o que está vindo junto com esses resíduos? Quem está fiscalizando? Então, assim, antes de saber a sua opinião, eu quero colocar bem claro, né? O Estado de São Paulo, que é quem vai receber a maior parte dessa lixarada, precisa se posicionar. Nós temos que impedir essa importação de resíduos, seja criando taxas, seja fazendo uma fiscalização efetiva, seja direcionando recursos, porque não dá para o governo federal não ser movido aqui em interesses, criar uma lei, sancionar uma lei que mais uma vez vai prejudicar a indústria local, vai prejudicar o desenvolvimento social. Mas eu queria a sua opinião. Temos aí alguns minutos. O Brasil agora vai importar resíduo, Wagner, com tudo que a gente falou aqui. Então, aí eu vou falar para você, não é sem lógica. A gente já começa por aí. Então, uma que não tinha que ter autorização nenhuma para vir resíduo de fora para o Brasil. Se na outra frente, o nosso discurso, a gente mostra nossas lindas praias, nossos lindos litorais, nossa floresta. Aí você fala assim, então eu estou recebendo lixo de outro país? A incoerência é tão grande, porque você fala assim, a nossa malha ferroviária é super atrasada. Exato. Nossas rodovias são de péssima qualidade. E quando tem uma qualidade boa, é privatizada e não é controlada, não é a privatização que atrapalha. Eu sou favorável à privatização. Mas sou favorável à privatização com fiscalização. Isso. É um modelo de privatização e quem consegue ganhar a licitação. Então você fala assim... Uma fiscalização forte, se o cara que ganhou a licitação depois está cumprindo tudo que estava lá no contrato. Em termos de qualidade, confiabilidade... Então, isso o contrato foi bem elaborado. Não a favor de quem vai ganhar com a licitação, como a gente vê na linha de trem aí que vive para acabando energia. Mas vamos... Então você fala assim, uma que não tem que ter autorização para chegar para o resíduo de lugar nenhum aqui. Se a gente autorizou por algum motivo alguma empresa se instalar no Brasil, que ela tenha que importar algum produto ou algum resíduo ou alguma coisa para produzir no Brasil, a gente já vai poluir o nosso território. Porque se a gente não tem aqui, e é um dos países que pouca coisa a gente não tem, inclusive de minérios. Paradoxo, né? Eu não posso importar equipamento usado no Brasil.
Eu não para posso importar desenvolver, carro. né? Eu não posso Usado. importar equipamento usado para desenvolver a indústria. Eu não posso importar carro usado para criar uma condição. Mas o lixo né? pode. Mas lixo pode. Então, Esse governo que está aí autorizou a importação de resíduos, de lixo. Aí você fala assim, para quem mora em qualquer lugar do Brasil, nós estamos falando de São Paulo, maior centro Uma vergonha. urbano, maior população por metro quadrado. Então você fala assim... Uma porcaria de sistema de reciclagem. E a gente passou por uma época que... Aí eu posso falar de carteirinha. Quando eu era jovem, o único centro que você podia se deslocar para fazer compras era o centro de São Paulo. Rua Direita, São Bento, Anhangabaú, Mapping, Mesbla. Você tinha que ir para o centro. Aham. Então você tinha que se deslocar da periferia e ir para o centro para comprar as coisas. Pô, achamos a solução para tudo, vamos fazer shopping. As lojas, tudo dentro do shopping. Aí o produto ficou mais caro. Vieram os fast foods. Pô, onde que nós vamos estar? No shopping. Então, se você queria comprar ou se alimentar de McDonald's, você tinha que ir no shopping. Ou em grandes centros comerciais. Mas e a importação do resíduo? Onde que é? Não. Aí você vai falar assim, hoje a gente importou fast food, a gente não é atendido pelo McDonald's, é uma empresa que trabalha para o você McDonald's tá no Brasil. dizendo o que a gente importa. Isso, Entendi a sua lógica. Porque não é viável, o Brasil não é viável para o McDonald's. Então você fala assim, aí a gente foi para as ruas, porque o shopping quebrou, shopping é caro, McDonald's, Burger King estão indo para as ruas. Aí você fala assim, a gente importa o fast food, que não é a nossa praia, não é a praia do brasileiro, vem tudo de fora, vem toda a logística, vem toda o aparato, não é a indústria brasileira que faz. Então você fala assim, aí a gente importa lixo das empresas que produzem lá e colocam no Brasil. E você não tem, no Brasil, tem a lei, mas você não vai usufruir disso, que você consiga fazer uma malha viária, que você consiga colocar pontos de logística perto das pessoas. É muito suspeita, se a gente for olhar, né, Wagner? Porque... Não, se você ler a lei, eu entendo, que a lei é muito bem elaborada. Mas, que nem eu falei, a lei é feita por técnico. Quem vai executar é o político. Mas assim, quem é que vai importar esse resíduo e com que objetivo? Então, aí você fala assim, se a gente está importando lixo sem fiscalização, é a mesma coisa do que a gente está fazendo quando a gente fala de importar, não digo importar... Contrabando. Não, mas aceitar esse monte de pessoas que têm problema nos países dela e vem para cá. Então você fala assim, nada contra, porque inclusive São Paulo foi feita nessas bases. Sim, nós recebemos italiano, que trabalham, japonês, que desenvolvem, né? Então a gente tem essa tendência. Mas você fala assim, quem que está regulando? Eu entendi o paralelo que você está fazendo, né? A gente não, vou falar de uma outra forma. Nós não temos estrutura hoje nem para fiscalizar as pessoas que entram no país. Porque entram pessoas boas, entram pessoas que querem trabalhar, mas também entra marginal. Então não tem infraestrutura nem para fiscalizar isso. Quem vai fiscalizar o lixo? E outra. Aí você fala para mim. Ou seja, nós criamos aqui, na realidade, uma descarga para outros países mandarem o seu lixo. Você vê o problema que a gente tem em Minas. Então você fala assim, maior polo de extração de minério é em Minas. E recentemente você viu as catástrofes que a gente que mais uma vez ninguém fiscaliza. Isso. Só que você fala assim, acredito eu, pelos números apresentados, você pode pegar qualquer relatório. A maioria das empresas de extrações são estrangeiras. O que acontece? O que sobrou pra gente? Resíduo. Porque ninguém dá um jeito naquele resíduo. Aqui na lei, ainda vai poder importar resíduo de minério. Então você fala assim, uma que não tinha que ter lei... Não temos capacidade de tratar o lixarada que tem aqui. A gente não cuida do nosso. Aí o governo federal, na pessoa aí da nossa ministra Marina Silva... Tem a ilustre ideia de trazer lixo. De criar uma lei que permite importar resíduo mineral. Então você fala assim, fazer leis, eu falo... A gente já tocou nesse assunto. E não é só isso, né? Deputados
aprovaram essa lei. Então, mas vamos lá. É assim. Se o nosso legislativo de fio a pavio, federal a municipal, fizesse a função para que é eleito, Aham. a gente teria menos problemas de reeleição. Exatamente. Então fala assim, uma que já não é profissão. E o cara que vive de política, ele cria vícios, ele vai fazer o ciclo dele, aumenta o nível de corrupção. Então vamos lá. Se você Mas faz você tá falando que tem corrupção por trás dessa lei? Pô, assim, por trás da lei pode não ser, mas o interesse por trás da lei tem. que lobbies que E- atuaram para aprovar Então, você essa fala assim, lei, né? E como hoje a gente tem muito o índice de lobby e o índice de interesse é acima do interesse de nação, então você fala assim, uma que não tem que ter lei que aceite entrar resíduos de outros países no país. Pois é. E outra que a lei de incentivo tinha que ser levada tão a sério Pois é. que tinha que ser pauta unânime para o Senado, A gente para a Assembleia discutiu Federal. aqui, o incentivo não funciona. Não funciona. E aí, E a gente o cara tá trazendo aí lixo. o cara aprova uma lei para trazer lixo. Só que você fala assim, vamos lá. Se você tem o catador hoje, ou o colaborador, como a gente chama para o nosso projeto, Aham. se ele andar o dia inteiro catando papelão, o dia inteiro, ele não vai conseguir juntar R$20. Aham. Por quê? O papelão, o nível de embalagem que a gente produz é muito grande, só que o cara paga 5 centavos o quilo do papelão. E é um material leve. E não tem como transportar. Não, Aí e, você aí, fala e aí, assim, vamos admitir que essa lei seja uma lei honesta. Aí vai vir milhões de toneladas de papelão para o Brasil, vamos supor. O que acontece quando a oferta aumenta? O preço cai. O preço cai. Então, Você fala assim, estamos dando o exemplo do papelão, que talvez seja um negócio difícil de importar, para transportar, mas vamos falar dos outros aqui, resíduo. PET. Vamos importar cortar pet. PET. Assim, um monte de garrafa PET jogada aí nos Não, nossos você rios. fala assim, ó, a gente vai importar pet. A gente produz cada indivíduo, a média, e isso é Aham, dados de organismos bem credenciados. aham. Se eu produzo por dia uma média de 1,2 kg de resíduo, Que não é reciclado, não é catado, não, isso vai para os rios, se a vai gente para está os falando que não lixões. recicla nem 3%, isso vai para aterro. Isso aí vai. Quando você vai a aterro, você está sendo elegante, lixões. né? Vai para os rios, vai para os Isso. córregos, vai para os bueiros, vai Fora para tudo isso. que é lugar. Então você fala assim, por que você não pega um legislador e você pega essa lei de incentivo e faz funcionar do jeito que foi desenhada? Então você fala assim, Para promover a reciclagem do PET. então você fala assim, você tem que colocar, não tem outro jeito de fazer isso. É. Se tiver para algum gênio aí que possa convencer a gente de outro jeito, você não pode pegar o resíduo daqui e levar para cá. Logística mata. Logística mata. Qualquer coisa. O que você tem que fazer? Você tem que levar os centros, as empresas que transformam para perto do colaborador, para perto do projeto. Sim. Então você fala assim, pô, se eu estou reciclando 3%, olha o caminho que a gente tem. É. Aí você fala assim, mas não é o poder público que tem que fazer. É. Ele Não. tem que dar incentivo, ele tem que dar caminhos, ele tem que dar estrutura educacional, ele tem que financiar ou viabilizar o financiamento e deixa a iniciativa privada cuidar disso. Pois é, aí não faz isso. Porque assim, essa lei que foi criada para mim, além de esdrúxula, ela é muito suspeita. Você acha que vão reciclar esse PET que vão mandar para o Brasil? Isso, assim, nós vamos receber. Se a gente tá mandando o nosso pro lixão, você acha que vai reciclar isso aí? Fazer gente de trouxa, né? E eu não sei se você já viu em algum momento ou leu, a gente escuta apelos aí e usam isso muito como desculpa. O Brasil tem uma tendência de produzir, a gente produz o produto que vai ser reciclado com uma qualidade menor do que a dos Estados Unidos, Aham. da França, da Alemanha. Então você fala assim, pô, mas aí a gente está importando lixo com um apelo de que o reciclado é de melhor qualidade. Eu falei, então peraí, então por que a gente não fiscaliza, não regulamenta a nossa indústria
para fazer um reciclado de melhor qualidade. E esse lixo aí vai vir limpinho, né? Acho que não. Vai vir. Acho que não. Mas eu Assim, falo assim, onde está a CETESB, onde está a Vigilância Sanitária, onde estão todos os órgãos... Secretarias, Prefeitura de São Paulo, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, para fiscalizar essa lixarada que vai entrar no Brasil a partir da lei aprovada pelo governo Lula com a ministra Marina Silva no poder. Onde estão todos? Precisamos de gente que fiscaliza, Wagner. e vamos fazer o nosso papel. Vamos fazer. Então, assim, numa possível legislatura, ou a gente trabalhando com os legisladores que já estão aí, a gente tem que acordar. Porque assim, o tem tema... que ter alguém olhando esse tema, o né? termo sustentabilidade, o termo reciclagem, está sendo utilizado novamente pela esquerda, que faz isso muito bem, infelizmente, faz isso muito bem, para manter as pessoas no cabresto. E notícias como essa, da lei que permite trazer lixo para o Brasil, não sai na Globo, não sai nas outras... Que nem a gente usa muito o termo onde que eu trabalho, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, né? Imagine a Globo, né, abrindo o Jornal da Globo. O governo federal acaba de sancionar a lei que permite trazer lixo para o país. Seria fantástico, né, sair na Globo, né? Com certeza, seria um apelo muito bom para a gente voltar, que nem eu falo. No início eu te falei, eu sou pós-graduado em ESG. E trabalho num setor que é muito fiscalizado para reciclagem, porque a gente trabalha com matéria-prima papel. Então você fala assim, mas assim mesmo ainda escapa muita coisa. Por falta de fiscalização. Então a indústria, ela também não é fiscalizada. Esse é o tipo de lei que acaba com a indústria também, né? Você fala assim, a indústria no Brasil, uma que nós estamos, infelizmente... no caminho que está tomando a esquerda aí, e é o objetivo deles, lógico, isso é de caso pensado, não é por acaso, nós estamos desindustrializando o país. Sim. Antes de ficar rico. Exatamente. Então o cara fala, não, a gente tem um ótimo apelo ambiental, mas não existe país no mundo que não ficou rico com a indústria. Não tem outro caminho. Não. E se você pegar qualquer economia, eu não sei se você teve... no curso do Instituto Liberta, ou quando era para o Instituto do Novo ainda, eu tive o prazer de ter aula de economia com o Otto Nagami. Ah, sim, conheço bem o Otto. Então você fala assim, é tão simples como teria que ser a economia, que a gente tem que atrapalhar. Então, o sistema financeiro atrapalha, então você fala assim, se a gente facilitasse a vida, se o órgão público, se o poder público facilitasse a vida do empreendedor, a gente não teria tanto problema de reciclagem. E vou falar assim, aí sim o discurso ambiental do Brasil não precisava ser mostrado só na televisão ou fazer uma COP30 com o valor que foi gasto com aquela COP30 para ter o resultado pífio que teve. Inclusive em relação a queimadas da Amazônia. Pois é. Não, que é outro tema, a gente nem falou aqui porque não é um tema de São Paulo, né? É um tema que usam mais para propaganda, como você falou, né? Muito bom, Wagner. Estamos chegando ao fim aqui da nossa edição. Queria agradecer aí a sua presença. Acho que você trouxe exemplos muito práticos, né? De todas as dificuldades que quem quer lidar com projetos de reciclagem e de sustentabilidade, que é um tema mais amplo, enfrenta, né? Um governo que não patrocina e um governo que atrapalha as ações ligadas a esse tema. E os cidadãos que querem contribuir com doações, com direcionamento de impostos também fica amarrado, né? E para finalizar, essa lei de importação de lixo, eu acho que... Mas obrigado aí, queria suas considerações finais aí hoje, né? Marcelo, agradeço pela oportunidade, foi um ótimo bate-papo. A gente fala assim, espero que futuramente a gente tenha um país realmente voltado como nação. Então fala assim, a gente tem o mesmo propósito, a gente tem as mesmas convicções. Sim. Então assim, é menos Estado e mais o povo. Exato. Então espero que mais para frente também a gente consiga que a nossa federalização funcione. Então menos Estado,
e menos Brasília. Mais poder para São Paulo, mais poder para mais São Estado Paulo. e menos Brasília. Vamos falar assim, a gente tem aí, por apelo das nossas vertentes políticas, que menos ingerência do poder público no empreendedorismo. Sim. Deixar quem investe, quem demanda o seu tempo para ganhar dinheiro e pagar imposto realmente para o país, e não o discurso que a esquerda faz, que abomina o empresário, que abomina o rico, que tem que acabar com a riqueza. E você vai ver que no fundo, como a gente tem vários exemplos aí, mas o discurso é muito bem feito, você fala assim, a coisa que eles mais querem é ficarem ricos. A única diferença é que eles querem ficar rico com o dinheiro de quem trabalha. Pois é. E não fazer riqueza trabalhando, tá? Mas eu agradeço, foi um ótimo bate-papo e espero que a gente tenha outros pela frente aí. Certamente. Muito obrigado. Obrigado.